Olá, sou José Almeida Campos, do nosso canal Futebol Retrô. Jogou no seu time e fez isso, você sabia? Hoje nós vamos trazer a história do José Leandro de Souza Ferreira, o Leandro, lateral direito do Flamengo, Leandro Peixe Frito. O Leandro foi um jogador, pode-se dizer, né, Leandro do Flamengo, porque jogou só no Flamengo, mas pode-se dizer também Leandro do Brasil, porque é um jogador que todos os torcedores no Brasil, até de outros clubes, são fãs de futebol do Leandro. Tem um tio no interior de São Paulo que colocou o nome de um dos filhos de Leandro, e é torcedor do Santos, né? Colocou o nome de um filho de Edson, outro Carlos Alberto e o outro Leandro, que é admirador do futebol do Leandro. Então daí acho que pode falar assim, Leandro do Brasil. O Leandro foi campeão brasileiro de 80 no Flamengo, 82, 83 e 87. Foi campeão carioca de 79, 81 e 86 no Flamengo. Numa época em que o Campeonato Carioca era importante, era tão importante quanto o Campeonato Brasileiro. Os torcedores diziam que o Campeonato Carioca era mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Tinham mais importância do que o Campeonato Brasileiro, porque gostavam de curtir com o torcedor do time adversário na esquina. Ao passo que ser campeão brasileiro, né, do São Paulo, do Cruzeiro, do Internacional, não poderia encontrar o torcedor do Internacional na esquina, ou na padaria, ou no bar, né, tomando cerveja no final de semana. Então, era mais valorizado por tudo isso, era mais valorizado o Campeonato Carioca, era chamado o campeonato mais charmoso do Brasil, né? E o Leandro ganhou muitos títulos de campeão carioca no Flamengo, e muitos títulos de campeão brasileiro também, e um jogador que jogou num time maravilhoso do Flamengo, foi campeão da Libertadores em 81, foi campeão do mundo, né? Jogou muito bem, foi sempre titular, nunca foi reserva, nem na seleção brasileira, nem no Flamengo. E elevou o nome do Flamengo lá para cima, né? Há quem diga que aquele time é o melhor time que viu jogar. Há quem diga que a seleção brasileira que Leandro participou de 82 foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos, né? Então, um jogador aí que brindou os torcedores de todo o Brasil, de todo mundo, com um futebol muito bonito. E Leandro era um jogador que era lateral direito e que tinha uma curiosidade muito grande, que algumas pessoas dizem que era um camisa 10 que jogava na lateral direita, porque muito fácil de entender, porque ele executava a função de camisa 10, né? E tinha a elegância de um camisa 10, matava no peito, tinha toda aquela habilidade de jogadores que atuavam com a camisa 10, que eram os melhores jogadores do time, né? E isso reconhecido pelos outros jogadores que atuavam com ele também, né? Tá aí o Zico falando aí do Leandro, vocês podem ver o que o Galinho disse do Leandro aí, né? 3 jogadores que jogavam bem nas outras posições. Leandro, você botar de goleiro, ele vai agarrar, que o cara é um gênio, normal, né? Fora do normal. Final de carreira, ele virou um zagueiro espetacular. É um cara que tu não sabe se ele é destro ou canhoto, tu não sabe? Eu não sabia quando ele chegou no juvenil. Eu falei, pô, esse cara domina a bola, vai passe, dribla, chuta da mesma forma, com a direita, tu é o quê? Ambidestro, faz vários elogios ao Leandro. E o Júnior Capacete também, eu acredito no Leandro. Corroboram com a minha opinião, de que realmente era um camisa 10 que jogava de lateral direito. E a gente pode ver nos vídeos aí o Leandro fazendo funções de meia, funções de jogador de meio de campo, como no vídeo aí do lado. E marcando um golaço aí contra o Fluminense, também pegando o rebote da defesa aí. Pegar rebote da defesa é função do jogador de meio de campo, né? Apesar de estar escalado de zagueiro nesse jogo aí, acabou fazendo um gol na função de meio de campo, na função de meia, na função de meia direita, na função de ponta de lança, de camisa 10, né? De jogador que pega o rebote da defesa, né? Talvez por isso, por todo esse tempo que jogou, né? Que realizou essas funções de ter essa capacidade de ser jogador, na época chamado de jogador polivalente, hoje multifuncional, né? Hoje seria multifuncional, porque faz várias funções no campo. O Leandro, em todos os lugares do campo, ele desenvolveu o bom futebol, né? Então, poderia ser chamado de jogador multifuncional também, como era chamado de polivalente na época. Então, o Paulo César Carpegiani, então treinador do Flamengo em 1981, para ser mais exato, 23 de novembro de 81, que até aquela data o jogo mais importante do Flamengo foi aquele jogo, a decisão da Libertadores contra o Cobreloa do Chile, decisão do Monumental, no Estádio Nacional do Uruguai, né? No terceiro jogo, um jogo neutro,
num campo neutro, o Flamengo venceu no Brasil, perdeu no Chile e teve uma partida extra no Estádio Nacional de Montevidéu para decidir, para resolver quem seria o campeão da Libertadores. E como muitos jogadores estavam contundidos, o Lico não pôde jogar no dia, então o Carpegiani deslocou o Leandro para o meio de campo para fazer aquela função de jogador de meio de campo durante o jogo todo. Escalou o Ney Dias de lateral direito no lugar de Leandro e deslocou o Leandro no meio de campo. E o Zico foi eleito craque do jogo, porque marcou 2 gols. Mas o Leandro, por muitos, foi visto como o craque do jogo naquele dia, né? O Paulo César Carpegiani, numa entrevista ao jornalista Roberto Assaf, diz que o melhor jogador em campo, afirma que o melhor jogador em campo aquele dia foi o Leandro. Então, quando foi escalado no meio de campo, ele também se saiu muito bem. É um jogador de muitos recursos técnicos. Então, o canal hoje falou sobre José Leandro de Souza Ferreira, Leandro Peixe Frito, Leandro, lateral direito do Flamengo, Leandro, lateral direito do Brasil. José Leandro Ferreira de Souza jogou no seu time e fez isso. Você sabia?